queremos te pedir, Senhor, que venha nos abençoar, saciando a nossa sede de ouvir a tua doce voz. Envia o teu Espírito e que ele venha confortar a cada coração que a este culto vem querendo te adorar. Colocamos-nos em pé para a invocação. Querido, eterno, amado, bom Pai, que maravilha poder estar mais uma vez dentro da Tua casa, Te amando, Te adorando, Te servindo, Pai. Sabemos que esse lugar é um lugar abençoado por Ti. Sabemos também que o Senhor habita em meio de nós. Mas, Senhor, sabemos que esse ainda não é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo, com certeza, é diante dos Teus pés. Portanto, Pai, fica conosco, abençoe a cada família aqui representada e derrama uma proporção dobrada sobre o orador dessa manhã, o pastor Thomas, que ele venha inspirado por Ti, que ele fale por Ti e não por si mesmo. Abençoe a cada um dessa igreja, que a palavra venha de encontro com o coração daqueles que mais realmente necessitam. Fica conosco, derrama suas bênçãos sobre nossas vidas e aceita nosso culto de adoração a Ti. Tudo te peço já agradecido pelo Teu doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Alguns recadinhos bem rápidos. Na próxima sexta-feira, você já viu no boletim, nós teremos aqui uma programação muito especial. A partir das 19h25 às 7h25 da noite, nós teremos o pôr do sol. Se você quiser vir direto aqui para a igreja, teremos um culto de pôr do sol. E às 20 horas teremos uma vigília muito especial de reavivamento. Estará presente o pastor Andrei na sexta-feira, então não deixe de estar aqui, próxima sexta-feira, dia 9 de novembro. E também, a semana que vem, nós teremos duas atividades muito especiais. Gostaria de chamar aqui o Tiago. Você já está vendo aqui à frente o cartaz, o Remnant, uma programação que os jovens vêm fazendo no decorrer desse ano, um sábado por mês, um programa muito especial. O pastor Andrei que vai estar aqui também, à tarde. Irmãos, a programação será muito especial, de muito louvor a Deus e também uma programação espiritual demais. Qualquer dúvida que qualquer um dos irmãos tem na Bíblia, ou qualquer assunto que às vezes nós abordamos e será que foi assim mesmo? Esteja aqui, com certeza, faça a sua pergunta que o nome de Deus será louvado. Então, próximo sábado às 18 horas, o Remnant. E um pouco antes, às 17 horas, o Ministério da Mulher está fazendo um programa muito especial, que é desse cartaz aqui, Sempre Bela. Mas é bom você ficar atento. Esse programa é somente para as mulheres, tá bom? Os homens são bem-vindos em todas as programações da igreja, com exceção do próximo sábado às 17 horas. Mas, atenção mulheres, para você participar desse programa, você tem que fazer inscrição. A inscrição é até amanhã, dia 4 de novembro, e é 1 litro de leite, hein? Bem simples, só trazer 1 litro de leite, falar com a Lília, que é diretora do Ministério da Mulher, faça sua inscrição. Uma programação muito especial que as mulheres têm programado já há algum tempo, eu vejo em reuniões, uma atividade muito especial, próximo sábado às 17 horas. E só um recado de utilidade pública, se o seu veículo tem a placa DMY 4929, os vidros estão abertos, tá? E agora também temos um convite especial, um vídeo especial para convidar você, uma atividade que nós teremos, a Cruzada Evangelística de Sorocaba.
Então, vamos assistir agora um vídeo especial sobre a cruzada evangelística que nós teremos aqui na nossa igreja. O que é uma cruzada? Quando pensamos nessa palavra, Sempre lembramos de luta e guerra. E é exatamente isso. Estamos vivendo diariamente uma guerra entre o bem e o mal. De que lado você está? Estamos aqui para convidar você a fazer parte do verdadeiro exército. O exército de Deus. De 24 de novembro a 1º de dezembro, às 7h30 da Acontecerá na Igreja Adventista do 7º Dia Central de Sorocaba Uma semana especial. Onde aumentaremos o exército de Deus. nessa semana, teremos muitos ensinamentos bíblicos e louvores. Estarão presentes Ronaldo Fagundes, Dida, Joyce Canassali, Quarteto Vox, Melissa Barcelos, Prisma, entre outros. Você não pode perder. Traga todos os seus amigos. Essa semana será um divisor de águas na sua vida espiritual. Não esqueça de trazer as crianças. Terá muitas coisas legais para nós. Venha e junte-se a nós. Então, de 24 de novembro a 1º de dezembro, às 19h30, uma programação muito especial. Já comece a pensar em algum amigo, algum parente que você quer que ele conheça a palavra de Deus. Todos estão convidados, mas a não vir sozinho. Traga um amigo. E também aqui um anúncio de última hora aqui, os adolescentes e os jovens também está sendo realizado nesse momento o Sabatim, que é um culto especial para eles nesse momento. Então, aqueles jovens que ainda estão aqui na nave da igreja, pode descer lá. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria que vocês assistissem a este vídeo que será projetado aqui nesse momento. Provai e vede. História de hoje. A ousadia da fé. Uma igreja estava crescendo rapidamente em número de membros em Sobradinho, Distrito Federal. Seus membros precisaram planejar a construção de uma nova igreja. Marcel José, membro dessa igreja, nos conta a sua experiência diante desse desafio. A construção do Novo Templo sempre foi um desafio e financeiramente não era algo fácil de se conseguir. A igreja toda foi levada, conscientizada que a gente teria que terminar isso o mais rápido possível. Toda a congregação foi desafiada, que a gente precisava doar mais, que precisávamos fazer um pacto com Deus. E eu entendi que se eu não fizesse algo diferente dali para frente, nós não conseguiríamos. A igreja precisaria se despertar. E eu tomei um compromisso naquele dia, com aquele apelo. Antes eu vivia com o meu salário e entregava os 10%, mas eu entendi que naquele momento, o momento era diferente, a igreja precisava experimentar algo diferente, eu precisava experimentar algo diferente na minha vida. E eu decidi que eu deveria viver com os 10 e entregar o restante. A princípio eu fiquei com medo, né? Eu teria que confiar em Deus, não tratava-se só de dinheiro, mas de confiança. Marcel decidiu crer que Deus proveria todas as suas necessidades, não teve medo de se comprometer e prosseguiu com seu pacto. Estava decidido a ver as maravilhas de Deus em sua igreja e em seu lar. Para a gente não faltou nada. Eu considero essa a maior bênção. E a gente saiu outra pessoa com uma experiência espiritual enriquecedora. Eu fiquei surpreso com o que aconteceu. Eu poderia ter experimentado isso muito antes. O Marcel de antes é totalmente diferente do Marcel depois dessa experiência. Eu entendi que eu posso viver com menos, eu entendi que eu posso controlar melhor as minhas finanças e eu entendi que dinheiro não se trata apenas de valores, do que você ganha, como você gasta, mas dos seus valores, de que forma você está investindo aquilo de mais precioso que você tem. E o meu esforço e o meu objetivo estava em
em olhar para cada pessoa de Sobradinho e entender que o prédio que a gente estava construindo, que o templo que estávamos fazendo, eram para pessoas que ainda não conheciam a Deus e que precisavam entrar por as nossas portas. Marcel e os membros de sua igreja eram movidos pelo grande sonho de fazer brilhar o amor de Jesus em toda a sua região. Com muito esforço e em pouco tempo, o novo templo estava pronto. Havia espaço e conforto para receber todos os que desejavam adorar a Deus e conhecer a verdade. Não era só uma construção física que a gente estava fazendo naquele momento. A gente sempre foi levado a olhar para a comunidade além do nosso prédio. E se tratavam de mais de 250 mil pessoas que ainda não conheciam a Deus, que ainda não conhecem a Deus. E a igreja de Sobradinho estava no meio disso tudo. Se tratava não só de tijolos, de cimento, mas da missão da igreja, de quem a gente era e para onde a gente estava indo. Marcel experimentou literalmente o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas lhe foram acrescentadas. E hoje motiva outros a também terem essa experiência em suas vidas. Ser cristão é deixar ser dirigido. Eu experimentei algo que eu nunca havia experimentado. A minha experiência religiosa foi enriquecida. Não se trata só de dinheiro, de finanças, mas se trata do reino de Deus e de como a gente se relaciona com Ele. E eu saí outra pessoa. Se você tem essa vontade de experimentar Deus de maneira mais profunda, dê esse passo adiante. Deus deseja cuidar das nossas necessidades, enquanto nos dedicamos à sua causa. É uma escolha de fé, mas quem promete é fiel. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Vocês viram uma semelhança da igreja de Sobradinho com a igreja central de Sorocaba, nesse vídeo? Praticamente a mesma coisa, eles tinham necessidade de ter uma igreja maior, um lugar melhor de adoração, para mostrar àquela cidade de 250 mil habitantes quem é o verdadeiro Deus. Marcelo sentiu no seu coração em fazer alguma coisa diferente. Em vez de ele devolver só 10% de dízimos a Deus, ele sentiu que ele deveria ficar com 10% e o restante entregar a Deus. 10% de dízimo e 80% de ofertas. Não sentiu falta de nada em sua família, não passou necessidades. O que nós estamos fazendo? A nossa igreja não terminou a construção, embora nós estejamos aqui dentro, não terminou. Nós precisamos colocar o restante dos ar-condicionado, fazer a cabine primária, colocar elevador e outras coisas mais nós necessitamos. Como é que nós estamos agindo em nossa vida? Estamos fazendo aquilo que Deus quer para nós ou estamos sendo egoístas? Será que nós vamos para o céu dessa forma? Que possamos fazer como Marcel, entregar aquilo que Deus pede a nós, a Ele, e os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Marcel hoje é uma nova pessoa. Que possamos ser como ele, transformados para que Deus possa voltar o mais breve possível. Os diáconos nos darão oportunidade, neste momento, de entregarmos os nossos dízimos e devolvermos as nossas ofertas.
Agora é a hora da igreja cantar. Vamos, portanto, expressar os nossos louvores através desses dois próximos hinos que estaremos cantando. É o número 570, Além do Rio. Nesse lugar, onde existe paz, onde a vida não terá mais fim, que nós nos encontraremos face a face com o Criador. É o hino de número 444.
quando nós estivermos em Sua presença, Ele vai nos convidar para ir até as águas. É do CD Jovem. Convidamos a todos a se colocarem em pé agora e nós cantamos este hino tão bonito. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Convidamos a todos que puderem se colocarem de joelhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado porque Teu Espírito nos trouxe até aqui, nos conduziu, nos protegeu. Nós queremos neste momento pedir uma bênção muito especial, que o Senhor continue conosco, que Teu Espírito possa estar abrindo nosso coração e nossa mente. Te pedimos que esteja com o pastor Thomas, que mais uma vez o Senhor o use para a honra e glória do Teu nome. Que ele possa ser um conduto, que possa nos fazer compreender mais o Teu amor, a Tua vontade,
possamos sair daqui desta manhã muito mais aliviados, muito mais enriquecidos que como aqui chegamos. Dá-nos, Senhor, um sábado especial em Tua presença. Abençoe as programações que teremos aqui, abençoe as pessoas que porventura estejam nos visitando também, que elas possam sair daqui confortadas pelo Teu amor. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom dia. Bom dia a você que está nos visitando e passando essa hora em adoração conosco. Deus seja muito louvado com a sua presença. Um feliz sábado a todos vocês. Estou muito, muito feliz por essa oportunidade de poder falar a vocês nesta manhã. Eu ontem à noite tomei tempo para escrever algumas coisas. Infelizmente queimou o meu iPad. Quem tem um iPad sabe como esse instrumento é bom, né? E eu fazia tempo que eu não preparava um sermão escrito, manuscrito. E ontem eu tive que manuscrever. E eu pensei em dizer algumas coisas para vocês. Afinal de contas, esse talvez seja o primeiro e o último sábado que terei a oportunidade de pregar para vocês na condição de aluno, de estagiário. É sabido de todos que fui chamado para ser pastor lá em Santa Catarina. Nós somos uma igreja mundial. Você faz parte de uma unidade local da grande igreja adventista do sétimo dia. É uma igreja estabelecida em mais de 200 países. Nossa igreja tem mais de 20 milhões de membros e fala mais de 700 línguas e dialetos. Nós somos uma grande igreja estabelecida por Deus, nascida da profecia, como a igreja remanescente, que tem a mensagem do advento a pregar a todos os povos, nações e línguas, e assim preparar um povo para encontrar-se com o Senhor. Eu não esperava que hoje fosse culminar com uma despedida, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo para dizer algumas notas de despedida a vocês. Eu vou ficar estagiando até o dia 30 de novembro, mais especificamente até o dia 1º de dezembro. Como prerrogativa do curso, eu deveria ficar 10 sábados no primeiro semestre e 12 sábados no segundo semestre. Mas graças a Deus, é o dinamismo desta igreja, ao final de novembro eu terei participado em 39 sábados com vocês. E ao tomar o púlpito agora, faço, e eu vou ler aqui o que eu escrevi, né? Faço com um misto de sentimentos. E como eu disse, não gostaria que fosse de despedida, mas é inevitável. Eu procurei escrever para não ser injusto nem com o tempo e nem com as palavras. Entendo que este púlpito seja muito concorrido, especialmente neste ano de reinauguração, né? Muitas pessoas passaram por aqui, grandes pregadores e evangelistas dessa igreja. Foi um ano muito importante para esta comunidade e para a minha felicidade e o meu crescimento eu passei com vocês. Minha jornada começou em setembro do ano passado, quando fui apresentado aqui pelo pastor Wesley como estagiário do 3º ano da faculdade, que faria evangelismo junto com o pastor Aricel Cidral. Nunca imaginei que iria estreitar tão fortes laços com o pastor Wesley e nunca imaginei que fosse ganhar um amigo tão grande quanto o pastor Aricel Cidral. Se houve um homem que eu aprendi a amar fortemente e que tenho certeza que desfruto do amor dele, esse é o pastor Aricel Cidral. E o pastor Wesley já é uma amizade muito antiga, de mais de 20 anos. Bom, tenho tido a oportunidade que muitos outros colegas meus não tiveram. Aqui nesta igreja, eu recebi conselhos do pastor Wesley, conselhos que me fizeram bem e têm feito até agora e farão por todo o meu ministério. Ganhei a amizade de muitos outros pastores que participaram. Fiquei uma semana estagiando aqui com o pastor Luiz Gonçalves. Vocês não fazem ideia do que significa para um aluno de teologia passar um ano ao lado de um pastor e um administrador do caráter do pastor Dirceu Lima. Aprendi muito, estreitei um laço de amizade que começou em 2002 lá em Santa Catarina, quando ele era secretário da Catarinense, onde vou servir como pastor.
Tenho muita gratidão por ele e pela família dele. A liderança dessa igreja, eu não vou dizer todos os nomes, mas na pessoa de alguns, eu gostaria que você sentisse que isso é para você também. A liderança desta igreja, e isso não é falácia, é a melhor liderança de igreja que eu já conheci. E eu estou nesta igreja há 24 anos, comportei 20 anos da minha vida, conheci mais de 500 igrejas em 20 estados brasileiros. Sei do que eu estou falando. Para mim, vocês são a melhor liderança que eu já conheci. E Deus me conceda a honra, o privilégio de um dia, quando pastor, ter uma secretária como você, Dani. Eu disse isso para você muitas vezes, não é demagogia. É uma pena, ou Deus sabe, que nem todos sabem o esforço que você tem. Quem dera eu tenho um diácono, chefe como o Fernando, ancião como todos vocês, Ismael e todos vocês. Faço menção especial ao Ismael, sua esposa, ao irmão Valmir e sua esposa, e a irmã Marli e sua família, que sempre me acolheram. Vida de estudante não é fácil. Ao terminar esta faculdade, eu e minha esposa teremos investido mais de 120 mil reais para poder nos tornar pastor e família pastoral para servir a igreja. Por 3 vezes vocês me deixaram sem almoço. Uma vez, espero que não se escandalizem, mas eu precisava, eu procurei um drive-thru e fiquei debaixo de uma árvore lá no Campolim até que desse a hora de eu fazer a visita. Em um outro dia era ir para o drive-thru ou botar combustível no carro, então optei ficar em jejum. E no outro final de semana fui para a casa de amigos lá em Itu. E um final de semana retrasado estive com a minha família, mas aí a gente saiu, fomos embora para Jundiaí. Não é fácil ser estudante. E o último ano é mais difícil ainda, muito mais complexo. E graças a Deus eu tive a oportunidade de passar as minhas dificuldades recebendo o carinho e o amor de vocês. Pude servir muito pouco vocês, jovens. Fabrício, gostaria muito de tê-los ajudado mais, muito mesmo. Mas não rolou, né? Como nós jovens aí dizem, né? Gostaria de poder ter servido mais a igreja aqui, adulta, mas não foi possível. Tive a oportunidade de servir um pouco mais os juvenis e adolescentes. Se o Edmilson puder colocar aí a página da revista Querigma, eu pude contribuir academicamente com a universidade, com a igreja, produzindo dois trabalhos acadêmicos. Um vocês podem baixar na revista teológica do NASP Querigma, é um estudo sobre a apatia espiritual do adolescente adventista. Foi iniciativa nossa e alguns colegas do curso participaram. Algumas pessoas me questionaram por que fazer um programa chamado Sabatim. Por que pegar os juvenis e os adolescentes e colocá-los numa sala fora do horário do culto e conversar com eles. Tive a oportunidade de estar com eles mais de 18 sábados, pregar-lhes a palavra, estudar com eles as doutrinas fundamentais desta igreja. E tenho certeza que os adolescentes hoje têm uma visão muito melhor da teologia adventista e do conceito adventista de ser, graças a esse programa. Nessa pesquisa que nós fizemos, não precisa mostrar mais, Edmilson, obrigado. Nessa pesquisa que nós fizemos, descobrimos que a apatia espiritual do adolescente adventista se dá por falta de profundidade espiritual e de conhecimento da verdade. Graças a Deus, alguns optaram pelo batismo, tive a oportunidade de visitar outros e conhecê-los um pouco mais. Bom, a ideia era passar pelo menos 10 sábados com eles. E tive a oportunidade de passar mais de 18. Fui questionado por alguns, então eu pude dar a explicação. Olha, eu fiz um trabalho teórico na universidade, de um pressuposto que eu já tinha ideia, e aqui eu pude fazer na prática. Sabe, eu não pude acertar em tudo. Se eu errei em alguma coisa com alguém, se eu pequei com alguém, me faria muito bem e me ajudaria a crescer muito se você dissesse para mim. Você tem até o dia 30 para dizer para mim aonde foi que eu errei ou aonde foi que eu poderia ter feito diferente. Agora existe aquela pessoa que as pessoas pensam que nós somos, existe aquela pessoa que de fato nós somos, existe aquela pessoa que imaginam que somos e existe aquela pessoa que as pessoas de fato sabem que somos por conhecimento.
Mas, acima de tudo, existe aquela pessoa que Deus sabe que nós podemos nos formar. E esse é o objetivo de todos nós cristãos. Se eu acertei em alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que te fez bem e contribuiu com a tua vida, louve a Deus e diga aos outros. Para mim, você diga aonde foi que eu errei, para que eu possa crescer. Que honra eu tive em poder conviver com pessoas tão especiais como vocês. Não pude abraçar a todos, não pude conversar com todos, mas eu pude falar com muita gente. E eu fiquei muito honrado. Quando eu era membro, há muito tempo antigo aqui da região, eu ouvia falar de um tal doutor Eduardo, que era um médico cientista, ortopedista. Eu nunca imaginei conhecê-lo e receber o respeito, o carisma que ele me tratou, recebeu na sua casa. A forma com que o Marcos Torres sempre me tratou, meu pastor. Eu nem tinha dignidade para isso, mas o seu respeito e a sua estima me fez bem. Tieme, de todas as experiências que eu vivenciei aqui, a experiência que você teve com Deus foi uma resposta fundamental que eu precisava para ter o chamado de Deus. Quando fui apresentado pelo pastor Wesley aqui, e o pastor naquele dia falava sobre superação e pediu para eu contar um pouco da minha história. E a Tieme lá sentada, mais ou menos ali naquele cantinho, ou mais ou menos onde ela está hoje, ela disse: Deus, se o Senhor tem um plano para a minha vida, para a minha família, esse Tomás aí vai me oferecer o estudo bíblico. Havia mais de 700 pessoas naquele dia. E depois, no final do dia, eu tive contato com ela, perguntei há quanto tempo, vamos conhecer a igreja adventista japonesa lá em São Paulo, quanto tempo vocês são batizados? Não, não somos batizados. Eu disse, então vamos estudar a Bíblia. E a mesma emoção com que ela está se manifestando agora foi a daquele dia. Muito obrigado, Tieme, Luciano, Cecília e Marcos, pelas oportunidades de tarde que tivemos de estudar juntos. Vocês me ajudaram muito no meu crescimento como pessoa e como pastor também. De onde vim, nunca imaginei que pudesse. Eu vim da favela, do gueto, da miséria. Meu pai foi alcoólatra, minha mãe foi alcoólatra. Talvez quando eu fosse um adolescente, ninguém de vocês quisesse me ter como um genro. Mas eu espero muito, Miguelzinho querido, que um dia você venha casar-se nessa igreja para que o papai tenha a oportunidade de, assim como o pastor Lima está aqui, e outros que vêm visitar aqui, eu possa ter a oportunidade de vir também. E tem duas aí no pátio, né, Miguel? Né? Embora os pais dizem que já estão assim, muito armados, né? Mas louvado seja Deus, se um dia isso acontecer, vai ser uma honra para a gente também. Do lugar que eu vim, como eu dizia, nunca imaginei poder conviver com médicos, advogados, administradores, autoridades. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser beijado no rosto por homens do comportamento impoluto e o caráter sem jaça, como o irmão João Ascencio, que nunca negou um abraço, um beijo no rosto. Os jovens, muitos de vocês me beijam no rosto, e isso para mim é uma honra. Eu nunca imaginei que pudesse desfrutar isso. Bem, gostaria de poder citar nominalmente todos os bons contatos que tive aqui, mas ainda tenho que pregar a palavra, embora toda esta fala seja um sermão positivo em favor do convívio cristão. A todos vocês só tenho que dizer muito obrigado. Se alguém, como eu disse, não tem nada a me agradecer, por favor, diga por que não e ajude-me a crescer. Que bom que vocês marcaram a minha vida e que bom que minha família e eu pudemos passar desde setembro com vocês aqui. Recebam a minha mais alta manifestação de estima e apreço. E sempre que houver uma oportunidade de estar no estado de São Paulo, pode ter certeza de uma coisa: todos os anos eu virei de férias ver minha família em Jundiaí. Vou morar em Santa Catarina. Pode ter certeza que eu vou passar com vocês aqui. Muito obrigado aos que oraram por mim essa semana. Foi uma semana de TCC. Alguns brincaram com as paródias que eu escrevi às 3 da manhã, outro dia às 5 da manhã. Muito obrigado. Vamos orar. Querido Deus e Pai, vamos abrir a Bíblia agora em Ezequiel capítulo 47. Quero muito, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Quero muito, Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer na fé. Mas eu quero muito que o Senhor derrame uma bênção muito especial em favor desta igreja maravilhosa.
desta igreja preciosa que o Senhor erigiu aqui nesta localidade de Sorocaba e que tem feito um trabalho tão lindo para a proclamação do Evangelho aqui. Obrigado, Senhor, porque a despeito de todas as nossas falhas, a despeito das nossas limitações, nós somos tudo o que o Senhor escolheu e tudo o que o Senhor tem para fazer parte ativa nesta comunidade. Portanto, abençoe esta igreja, eu te peço, e abençoe a mensagem agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Ainda bem que eu escrevi. Se eu não tivesse escrito, eu não conseguiria ter falado. Deixa eu respirar. Quantos rios você já conheceu? Quantos rios você já conheceu e teve a oportunidade de nadar nele? Alguns aqui tiveram a oportunidade, quando criança, nadar no rio Sorocaba. Eu tive a oportunidade de nadar no rio Jundiaí. Tanto o rio Sorocaba quanto o rio Jundiaí acabam se encontrando com o rio Tietê. O rio Jundiaí se encontra com ele, saindo de Itu, indo para Jundiaí, na rodovia, ali eles se encontram, e o rio Sorocaba, desculpa, se encontra com o Tietê ali, e o rio Jundiaí se encontra com o Tietê ali na cidade de Salto. Os rios sempre cumpriram uma função muito importante nas civilizações. Quando os bandeirantes estiveram por aqui colonizando, eles subiram pelo Tietê, uma parte veio para cá, outra parte foi para Jundiaí, outra parte foi para São Paulo, e eles fundaram cidades, e graças a muitos deles, não quero discutir as razões pelas quais eles vieram, mas porque eles vieram, nós existimos, em grande parte como nação, como cidade também. Uma vez eu tive a oportunidade, quando era comportor efetivo do campo de Itu, em 1994, de estar lá em Porto Feliz. Não sei quantos de vocês conhecem a Gruta das Araras. Se você vai ao centro de Porto Feliz, tem uma escadaria muito longa que desce até o rio Tietê. E lá do lado esquerdo tem o monumento aos bandeirantes, e do lado direito você tem a Gruta das Araras. É um barranco muito bonito como é que chama aquele terreno arenoso? Saibro. E antigamente as araras faziam ninhos ali. E o rio Tietê faz uma curva muito bonita ali. E uma vez eu estive lá em 1994, visitando esse local. Era um dia de muito sol. Eu havia acabado de almoçar. Então eu fui para lá para dar uma descansada. E quando eu olhava o rio negro, centenas e centenas de garrafas PET e de sujeira. Então eu olhei para aquele rio, peguei um papel e comecei a escrever: Rio Negro poluído, descendo da capital, como fostes iludido por este mundo animal? Tu que eras uma fonte de água pura e salutar, hoje vives sufocado pelas descargas a te sujar. No teu leito o progresso avançou quando em ti navegaram, quando isso se alcançou, por fim te descartaram. Das tuas águas muitos tiraram toda a riqueza possível, por fim te abandonaram, deixando-o por desprezível. Dos teus barrancos quantos poetas se assentaram, aproveitando-se de seus encantos, quanta inspiração encontraram. Quando é que toda esta dívida que contigo os homens têm seja paga de forma devida, não te faltando um só vintém? Tive a oportunidade de conhecer outros rios, Rio Madeira, lá em Porto Velho, mas o mais surpreendente de todos eles foi conhecer o Rio Amazonas e ver ali a tão famosa Pororoca, o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Como eu disse, os rios sempre tiveram importância na história. A Bíblia fala de muitos rios. Talvez o mais importante deles seja o rio Nilo. Talvez seja o rio mais mencionado na Bíblia. E hoje eu quero estudar com vocês a respeito de um rio. A princípio ele aparece como um rio sem nome. Está no capítulo 47 de Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel, depois de Salmos ali, né? Você vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí já vem Ezequiel, que está um pouquinho antes de Daniel aí. Vai Ezequiel, capítulo 47,
e vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Gostaria de dizer que não vou fazer nenhuma exposição exegética, quero ser um pouco alegórico até a respeito desse texto. Bom, vamos ler na íntegra do verso 1 ao verso 9? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. Mediu outros 500 metros. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: você viu isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar. Esta é uma profecia nostálgica. É uma profecia que de fato Deus queria que se cumprisse na vida de Israel, mas por conta dos seus altos e baixos não aconteceu. Esta visão que Deus estava dando a Ezequiel era uma visão que Deus gostaria que fosse uma realidade na vida humana de cada um deles, não na vida celeste depois do milênio, quando Jesus voltar. Esta profecia, ela tem uma parte de seu cumprimento no futuro, quando Deus trouxer consigo a nova Jerusalém e vivermos aqui por toda a eternidade com Ele. Eu fiquei tentando me colocar na posição de Ezequiel. Eu não sei se você ainda brinca de faz de conta. Eu tive uma mãe professora, e quando criança, ela teve, nós éramos muito pequenas, ela teve que abandonar a escola em virtude do comportamento do meu pai. Mas ela sempre brincou conosco de professora, sendo professora. E ela nos ensinou muito a brincarmos de faz de conta. E eu sempre gostei de me colocar no lugar, na situação das pessoas. E quando me converti, aprendi a me colocar no lugar dos personagens da Bíblia. Às vezes o pregador não tem muito sucesso na pregação da mensagem, porque a gente perdeu essa doçura de brincar de faz de conta. Então sempre que o pregador estiver aqui, ou alguém estiver falando, valha-se do princípio da empatia, coloque-se no lugar da pessoa que está falando, ou coloque-se no lugar do personagem da história, e tente vivenciar, tente captar no cenário que ele está criando, que você está reproduzindo na sua mente, tente captar. E eu, lendo esse texto, tentei captar. Qual foi a sensação de Ezequiel? Ezequiel foi levado pelo Senhor em visão, e Deus o levou a um templo lindo. Deus deu a volta por fora, ele viu a porta que sai para o oriente, ali a porta de entrada do príncipe, a porta norte, que era uma porta fechada. E tal, de repente Deus subiu com ele um pouco mais e foi no ponto mais alto, no limiar do templo, e ele notou que havia um filetezinho de água. Era uma nascente que fluía ali do templo, uma nascente. Eu não sei se vocês já beberam água na fonte, não sei quantos de vocês viram a nascente de um rio, se conheceram a foz do rio São Francisco, ou do próprio rio Tietê, ou do próprio rio Sorocaba, aqui o mais próximo de vocês. É muito bonito o nascimento de um rio. É uma água límpida, é uma coisa sensível. E aí vão encontrando outras nascentes, outras minas, e de repente se torna um grande rio. Neste rio da profecia, ele nasce do limiar do templo, no ponto mais alto da escada ali.
E então Deus diz para Ezequiel: você está vendo este filetinho de água? Puxa, Senhor, que água clara, que água límpida, que bonito. Pois bem, Ezequiel, venha comigo. Então Deus pegou uma fita métrica, uma grande fita métrica que dava 500 metros. E ele pegou uma ponta e disse: Ezequiel, siga então. E Ezequiel foi puxando, puxando. Ok, Ezequiel, ok, já chegou. Então Deus foi puxando a fita, chegou até ele e disse: Ezequiel, por favor, entre na água. Imagina o Ezequiel levantando o seu roupão, né? E atravessando. E Ezequiel disse que a água estava batendo no tornozelo. Ele foi de um lado para o outro e disse: puxa, Senhor, que impressionante. Em menos de 500 metros, um pequeno filete de água já se tornou num córrego. Córrego para nós, assim, quando eu era criança a gente falava corgo, corguinho, né? Não é ou não é? Eu estou errado? Não, corguinho. Era um corguinho quer dizer córregozinho, assim, para os mais letrados, né? Para nós era corguinho mesmo. Riozinho, havia uma música que é muito famosa, podem olhar na internet, Riozinho Amigo. É uma história muito bonita, né? Uma antiga música sertaneja conta a história de um rio. E também tem Santa Catarina fala sanga, no Rio Grande do Sul fala arroio, né? Tem vários nomes, é um corguinho, né? Vamos usar essa linguagem mateira que eu fui criado. Então aquele pequeno filetinho de água se tornou num corguinho, né? Num córrego, um riozinho, tá? E Ezequiel atravessou. Deus está impressionado, né, Ezequiel? Sim, Senhor, que impressionante. Então faz o seguinte, pega a ponta da fita aqui, mede mais 500 metros. Agora Ezequiel mediu mais 500 metros, ok, Ezequiel, deu? Ok. Deus foi até ele e disse: Ezequiel, atravessa agora. E eu imagino que Ezequiel entrou, né, levantou um pouco mais alto o roupão, agora a água estava dando no joelho. Nossa, Senhor, que impressionante, a água já está batendo no joelho. Calma, Ezequiel, vamos medir mais 500 metros? Pega aí a ponta da trena. E ele pegou a ponta da trena e mediu mais 500 metros. E Deus disse assim: Ezequiel, e aí? Puxa, Senhor, que impressionante, entra agora. E eu imagino que agora ele tirou o seu roupão e ele entrou na água. Quem já entrou em rio sabe que você não chega pulando em rio. Pode ter perigos, tocos, pedras. E também, se não sabe a profundidade, é melhor não correr o risco. Então eu imagino assim, Ezequiel, ele sentando assim, né, com jeitinho, agarrou ali, quem sabe, a raiz de uma árvore, e aí ele desceu. Quando ele desceu na água, você já entrou na água, você sabe o que eu estou falando. Ontem o Miguel entrou pela primeira vez sozinho numa piscina, né? E quando ele entrou, a água chegou aqui perto da barriguinha, né? E aí Ezequiel foi para lá, foi para cá com a água no peito. Senhor, que impressionante, está ficando cada vez mais caudaloso esse córrego. Deus disse: está impressionado? Vamos medir mais 500 metros. Então ele mediu mais 500 metros. E agora Deus disse: pois bem, Ezequiel, entre. Ezequiel já estava vacinado, estava esperto, né? Então ele segurou na raiz da água, da árvore, desceu na água, e aí ele nadou um pouco para lá, nadou um pouco para cá, e disse: Senhor, não dá pé. Pois bem, Ezequiel, isso mesmo, está impressionado? Venha comigo. E ele voltou e ele notou que à margem do rio havia muitíssima árvore, árvores que davam frutos, árvores aprazíveis, com sombra, locais ideais para a família fazer um gostoso piquenique, local ideal para a família poder se deliciar diante da natureza. Ele notou que também havia muitíssimo peixe, muitas riquezas naquele rio. Em apenas 2 quilômetros, um pequeno filetezinho de água que nascia do limiar do templo, miraculosamente tornou-se em um rio tão caudaloso que Ezequiel só poderia atravessá-lo a nado. Mas eu gostaria de atentar com vocês ao verso 8, que diz assim: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Como vocês sabem, o Mar Morto é a porção de água neste planeta mais densa e que tem a maior quantia de sal que existe. E a profecia diz que este rio iria para o Mar Morto e curaria suas águas. E diz mais, no verso 9, diz que quando ele chegasse no grande mar, no caso no mar, né, também curaria suas águas. Uma vez eu
fui a Ubatuba, perto de Caraguatatuba, eu não sei porquê, a gente sempre vai lá, está chovendo. Eu não consigo entender isso, não é um lugar tão lindo. Vou lá, não sei quem teve a oportunidade e a sorte de tomar sol lá. Eu nunca tomei sol em Caraguatatuba, sempre chuva. Mas num dia desses de chuva, não dava para entrar à praia, eu fui passear pela orla, eles estavam construindo margens. E eles estavam cavando as valetas e colocavam palanques de madeira, travados e tábuas, porque é areia, né? Não tem como cavar sem que a areia vá juntando. Então eu notei que na saída tinha uma bomba, eles estavam fazendo uma rede de esgoto, e havia uma bomba que puxava um cano grosso assim, que saía uma água linda dali de baixo. E eu já estava andando há mais de uma hora, estava com muita sede. Quando eu vi aquela água linda saindo da boca daquele cano, eu botei a mão geladinha. Eu olhei para o rapaz assim que estava lá, falei: moço, essa água aqui é limpa? Ele disse: é limpa. Posso beber? Ele disse: pode, espera aí. Subiu, pegou eu devia ter percebido, né? Ele pegou uma caneca, uma jarra dessas que se carrega água térmica, pegou a caneca dele e botou na boca do cano e veio. Vocês não acreditam. Ela ficou assim toda nubladinha, suada, estava geladinho. Então eu, com muita boa vontade assim, e simplicidade também, né? Quando eu botei o primeiro gole, eu já engoli, né? Imagina, engoli assim, eu fiquei todo enojado. Era uma água saloba, ruim. Era uma água ruim. Eu perguntei para eles: escuta, como é que vocês bebem água que não tem rio? Vocês também não é do poço artesiano? Ele disse: você é do interior, né? Eu disse: eu sou do interior mesmo. Eu não sabia disso. Ele disse: filho, a água que a gente bebe vem lá da montanha. Está vendo lá em cima, o nível? Grande parte das cidades tiram água lá de cima para beber. Ou dos rios que chegam até o mar, a água vai ser retirada bem longe, onde ela não tem contato com a água salgada. Quer dizer que vocês bebem água lá de cima. A profecia diz que o rio se tornaria tão caudaloso que curaria as águas do mar. Tanto do Mar Morto como do grande mar, que no caso ali é o mar Mediterrâneo, né? Tá, onde é que eu quero chegar com isso? Uma vez, Jesus também estava no limiar do templo. Estava terminando uma cerimônia festiva que acontecia em Israel no período dos 50 dias. Essa era chamada a festa dos cântaros. O sacerdote ia na frente do povo, o povo ia com um cântaro vazio, e eles iam cantando os cânticos de libertação, e voltavam cantando os hinos messiânicos, os hinos que falavam da profecia da vinda do Messias. Então, o sacerdote chegava até o Jordão, colhia aquele cântaro de água, trazia sobre a sua cabeça, e quando ele subia todos os degraus do templo, lá, ele pegava e despejava aquele cântaro, e a água escorria pelas escadas do templo, renovando o pacto de esperança da vinda do Messias. Durante 6 dias ele se comportava desta maneira. No 7º dia, ele ia até o rio, baixava o cântaro, mas não colhia água, e voltava com o cântaro vazio. Então ele subia pela escada, e lá no ponto mais alto da escada, ele virava o cântaro vazio. A decepção era visível, o silêncio era claro. O Messias ainda não veio. Jesus Cristo estava lá neste dia, no ponto mais alto. Quando o sacerdote vira o cântaro vazio, Jesus Cristo diz: eu sou a água da vida. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Ele também disse isso para a samaritana junto ao poço. Nós cantamos isso no hino inicial do culto: todos vós que tendes sede, vinde às águas, né? Veja, esse pequeno, eu gostaria agora de fazer uma simbologia aqui. Esse pequeno filetezinho de água que nasce do limiar do templo na profecia que estamos vendo aqui, é o início do trabalho do Espírito Santo em teu coração, mostrando a você o porquê, o para quê e o quando de Jesus Cristo e da redenção em sua vida. À medida que esse riachinho, esse riozinho, esse corguinho começou a criar volume em sua vida,
Você começou a ser transformado, ele começou a crescer em você. Logo você foi batizado e começou a exercer funções para a honra e glória de Deus, tanto na igreja como na sociedade, pregando o evangelho. Esse pequeno filetezinho de água representa a graça de Cristo, que miraculosamente, bondosamente, o Espírito Santo faz com que desenvolva em nosso coração pelo ouvir da palavra de Deus. Mas Deus espera que a sua graça, ela transborde em nossa vida. Deus espera que a sua graça se manifeste de uma maneira tamanha, que quando você tiver contato com o mar, o que você faça com ele? O quê? Cure as suas águas. Bom, já que estamos falando de profecia, na profecia mar significa povos, nações, multidões. Por que não dizer que o mundo é o mar morto? Onde está cheio de vidas salobas. Onde está cheio de vidas salobas. Salobas por um vício. Salobas por uma doença incurável. Salobas por uma depressão profunda. Saloba pela perda de uma pessoa querida. Vida salgada, saloba. Melhor se fosse salgado, porque saloba, eu tive a oportunidade de experimentar, é uma água esquisita, nem é salgada, nem é doce e tem gosto de ferrugem. Tem muita gente que está com a vida desse jeito. Vida sem esperança. Vida sem água da vida. E tudo que Deus espera de mim e de você é que nós o permitamos transbordar em nossa vida. Mas transbordar de uma maneira tão grande que a água, a graça que fluir de você possa curar a vida das pessoas. Deus quer te tornar num grande rio, não um corguinho, né? um riozinho. Deus quer torná-lo num grande rio, tão caudaloso, que aonde você passar, a água que esbanjar de você, que vazar de você, possa curar as pessoas. Me perdoe se eu estou sendo um pouco alegórico, mas na essência é justamente isso que Deus espera de sua graça em nossa vida. Deus espera que nós transbordemos. Vocês fazem faculdade, tem muita gente sofrendo ao lado de vocês. Eu, por hiperatividade e dinamismo, eu me assento no fundo da sala. Deus tem algumas dificuldades, um pouco maiores talvez, para lidar comigo do que com você. Eu sou muito ativo, impetuoso, e às vezes até presunçoso. Sou muito dinâmico, muito hiperativo. E o meu filho está seguindo a mesma rota, a diferença é que ele tem 2 pais cristãos. Então a gente vai canalizar isso para a honra e glória de Deus. Eu sofri muito. Fizemos uma festa de despedida dos colegas ontem na casa de um amigo. E a esposa disse, eu vou guardar os copos. Vocês vão tomar tudo em copo descartável, água, refri, suco, tudo copo descartável. Mas por quê? O Gilson ficou uma semana sozinho em casa, já me quebrou 2 copos. Eu disse, puxa vida, pensei que era só eu que quebrava os copos, né, querida? Ela ganhou um conjunto de cristal lindo e eu quebrei todos os copos. Não, um foi o João Luiz Palu, meu amor, não foi eu aquele. Por quê? Porque às vezes a minha mão vai antes que minha mente. E tem criança que é normal, às vezes a criança vai primeiro com a mão, depois com a mente, quando você vê, já causou um desastre, né? Eu sou muito assim. Então eu escolhi assentar-me no fundo da sala, porque assim eu tenho uma visão panorâmica e a lousa é toda minha, né? Se eu ficar ali na frente, eu fico amarrado, né? E se vocês amarrarem minhas mãos ou me posicionarem aqui, eu também não consigo falar. Esse é o meu jeitão. Cada um tem um jeitão. O caráter de preferência é que fosse assimétrico, que fôssemos todos iguais no caráter. Mas personalidade não tem jeito. Cada um tem um jeitão. E é assim que Deus usa cada um de acordo com a sua personalidade e com o dom que Ele dá. E eu tenho esse jeitão, sento no fundo da sala, fico observando as coisas. E lá do fundo da sala, eu observo meus colegas. Eu acabei me tornando até o líder da turma, o presidente da turma por causa disso. Eu vejo quem está sofrendo. Eu vejo quem dormiu bem.
Eu vejo quem saiu de casa chateado com a esposa. Eu sei quem não estudou para a prova. Melhor estágio, um dos melhores estágios que eu fiz na faculdade foi me assentar no fundo da sala. Dali eu posso interagir e conhecer melhor as pessoas. E mesmo lá na minha sala, pessoas com vida saloba. Um dia eu e minha esposa fomos visitar um colega de faculdade. Tenham paciência, eu disse isso para os jovens no ensaio do coral aqui, eu vou dizer para vocês. Tenham, pelo amor de Deus, tenham paciência com os pastores. O mesmo investimento que você fez para fazer direito, para fazer administração, para fazer outras faculdades, não digo medicina, exceto se fosse por uma federal. É o mesmo custo que a gente tem para estudar. Eu e minha esposa, não sei de onde, por um milagre de Deus, a gente conseguiu estudar, ela fez a pós-graduação. Nós gastamos mais de R$2.000, R$2.500 por mês só para estudar, pagar aluguel, alimentar-se, pagar combustível, pagar pedágio, nada mais do que isso. É caro estudar. A diferença entre um pastor e qualquer outra pessoa que faça qualquer outra faculdade é que a sua vida não precisa parar. O terreno que a gente comprou no bairro que a gente sonhou construir uma casa, virou o carro para facilitar a vida. As economias que a gente tinha guardado para construir a casa, virou mensalidades, alimentação e serviu para ajudar alguns colegas também quando necessidade. E a gente sempre teve uma vida mais tranquila. E eu e minha esposa fomos visitar um colega, um casal, que faz teologia e estava com necessidade de alimento. Que triste. Vida saloba. A mulher há quase 1 ano doente. E ele empurrando a faculdade com as últimas forças que lhe restavam. Vida saloba. Vontade de desistir. Muita gente aí está com vontade de desistir. Voltando ao assunto, você faz a sua faculdade e sua vida continua. Nós fazemos faculdade para servir a Deus e a nossa vida vai passar por uma série de interrupções. Hoje, na vinda para cá, eu falei para minha esposa, está preparada? É lógico que eu sei que ela está preparada, né? Mas você está preparada para o que vem agora? Nós vamos nos mudar para Santa Catarina e pode ser que no final do ano chame a gente para outro lugar, e pode ser que você esteja lá, manda para outra região, e pode ser que lá você manda para outro país. Minha esposa nunca vai poder curtir aquela vida que comumente uma pessoa tem, os sonhos, e eu também. Mas louvo a Deus por ter dedicado a minha vida e meus sonhos à honra e glória de Deus e por Ele ter me convidado para fazer esse ministério. Então tenham paciência com os pastores, por favor. Tá? Tenham paciência. Tenham paciência com os alunos que passarem aqui. Assim como eu, eles vão errar também, mas eles vão acertar também. Tá bem? Tenham paciência. Mas lá estava meu amigo com uma vida saloba. E eu sei que nesta manhã aqui na igreja, muita gente também pode conhecer pessoas que estão com sua vida saloba. Deus deseja que a sua graça manifestada em nós seja tão profunda, seja tão grande, que ela transborde. Gálatas 6,10 diz assim, em todo tempo fazei o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Façam bem uns aos outros. Deixa a graça de Jesus Cristo. Vocês me fizeram tão bem. Uma pessoa que nem é daqui do meio de vocês. Façam bem uns aos outros. Identifique os problemas que a comunidade enfrenta. Procure ajudar a resolver. Sábado passado eu não estive no sepultamento, só estive no velório. Nós sepultamos um grande, enorme cristão lá de Mojimirim. Durante 18 anos ele abriu e fechou a igreja em todos os cultos, exceto os que ele viajou. Ele só tinha um hobby, pescar com a esposa e com os amigos. No mais era servir a família, servir a igreja e servir a sociedade. Um homem de um caráter tremendo. Ficou doente 15 dias, faleceu. E aí, eu me lembro deste homem, nunca proferiu uma palavra de maldade contra alguém. Um dia eu fui fazer uma referência negativa a respeito de alguém, não por maldade, mas porque eu estava tendo um conflito, e ele disse, não, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Você que não conviveu direito com ele, a hora que você conviver com ele, e eu aprendi isso, aprendi com ele. A hora que você conviver melhor com ele, você vai ver que ele é tremendo.
De fato tem essas questõezinhas aí, mas não, é perfeito. E o irmão Toninho De Vecchio foi sepultado sábado passado. E antes que o corpo chegasse ao cemitério, eu fui até a casa conversar com a viúva, e ela me abraçou e disse assim: Tomás, De Vecchio foi o melhor homem que eu conheci. Eu vivi 40 anos com ele, ele não tinha nenhum defeito. Quando Deus olha do céu, Ele olha a gente assim também. Sabe por quê? A lição da semana passada falou que o caráter de Cristo e a perfeição de Cristo foi atribuída a nós. Se a gente olha para Isaías, Isaías diz assim: eis, falando da nação que estava afastada de Deus e vivendo lá presos, subjugados por outra nação, ele disse assim: eis que sois menos do que nada o que vós valeis, a abominação é quem vos escolhe, as vossas obras são vento e vácuo, e a vossa justiça é um trapo de imundície. Aqueles que estavam tentando de alguma maneira ganhar merecimentos ou favorecimentos, a graça de Cristo na cruz do Calvário foi estendida a todo ser humano. Na cruz do Calvário, Deus predestinou todos para a salvação. E se eu e você desfrutamos dessa graça e estamos assentados aqui, é porque um dia, o filetinho de água que nasce lá do limiar do templo do Senhor, a graça de Deus nos alcançou. E Deus espera que a sua graça seja abundante em nossa vida, e que esta graça que é e que tem que ser abundante em nossa vida, ela alcance a vida das pessoas, que ela entre no mar, que ao ter contato no seu trabalho, na sua faculdade, na sociedade que você vive, você possa ser uma bênção. A Bíblia diz: sê tu uma bênção. Nós somos chamados, independente de nossa profissão, independente de nossa escolha profissional, independente da nossa atuação profissional, independentemente de nossa capacidade financeira ou de interlocução, cada um de nós, crianças, jovens, adultos, sêniores, todos somos chamados para sermos bênçãos. Primeiro, sermos bênçãos uns aos outros, porque em todo tempo devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. E segundo, sermos bênçãos onde quer que nós andemos, por onde quer que nós passemos, não importa com quem nós nos contactemos. O sincero desejo de Deus é que o rio transborde em nossa vida. Quer você que o rio transborde em sua vida? Leia a Bíblia, leia o Espírito de Profecia. Tenha comunhão com Deus, pregue a palavra, visite enfermos, conforte viúvos e viúvas ou pais, ajude os necessitados, divida seu pão, venha mais à igreja, frequente mais os cultos, participe mais das atividades da igreja. Quer que essa água transborde em sua vida? Fale no seu local de trabalho, fale no seu local de estudo, fale no seu local de lazer, deixe Deus transbordar em você. E às vezes você não precisa falar muito, porque os seus atos podem falar muito mais. A verdade é o seguinte, meus irmãos: Deus nos chamou para sermos bênçãos. E hoje, primeiro sábado do mês, sermão missionário, eu vos convido a sermos missionários para o Senhor, continuarmos exercendo a influência que exercemos. E vocês especialmente, porque estranha a fala que eu vou usar agora, vocês são mães, como igreja, vocês são mães de muitas outras igrejas dessa cidade. Vocês sempre tiveram essa característica de fundar novas igrejas, formar pessoas que fundou igrejas em outros locais. Continuem fazendo o melhor de vocês. Continue pedindo a Deus que continue usando vocês, para que vocês continuem apregoando o Evangelho aqui em Sorocaba, para que o maior número de vidas possíveis sejam alcançadas com a graça, para que o maior número possível de pessoas possam herdar o céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e continuar tendo misericórdia de nós. Que o Senhor possa continuar tendo sobre nós o seu rosto e nos dando a paz. E nas palavras de Ellen White, que a nossa coragem nunca falhe, meu irmão e minha irmã, a nossa esperança nunca vacile, e a nossa fé
nunca perca de vista as preciosas promessas que Deus tem para nós. Continuemos permitindo ao Espírito trabalhar em nossa vida. Continuemos permitindo que o filetinho de água desenvolva e que ele se torne um rio tão grande, para que quando você tiver contato com as águas, com as pessoas, a graça de Deus possa transbordar na sua vida. Quantos gostariam de levantar sua mão e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor transborde em minha vida? Deus seja louvado. Muito obrigado. Amém. Três, 2, 7. Vamos dar esta mensagem ao mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. O dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Oremos. Querido Deus e Pai, levantamos as nossas mãos, suplicando que o Senhor transborde em nossa vida. Um dia sua graça nos alcançou, o seu milagre nos perdoou, a nossa vida o Senhor transformou, e por isso estamos aqui entregues em suas mãos, suplicando mais uma vez que o Senhor transborde em nossa vida e que o Senhor nos faça uma bênção onde quer que nós passemos e que nós contagiemos com a tua graça a vida de outras pessoas. Muita gente, Senhor, está sofrendo em pecado, em desesperança, em desarmonia, em vícios. Por favor, Senhor, faz-nos bênçãos na vida dessas pessoas, para que nós preguemos a mensagem a todo mundo, para que logo vejamos o nosso Senhor e o abracemos e estejamos com Ele para todo sempre. Cuida desta igreja e que toda a manifestação de amor e carinho que recebi aqui, o Senhor possa devolver em bênçãos para cada um deles, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, concede, ó Pai, poder nos
desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar. Jorge, 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1. O que é uma cruzada? Quando pensamos nessa palavra, sempre lembramos de luta e guerra. E é exatamente isso. Estamos vivendo diariamente uma guerra entre o bem e o mal. De que lado você está? Estamos aqui para convidar você a fazer parte do verdadeiro exército. O exército de Deus. De 24 de novembro a 1º de dezembro, às 7h30 acontecerá na Igreja Adventista do 7º Dia Central de Sorocaba uma semana especial, onde aumentaremos o exército de Deus. Nessa semana, teremos muitos ensinamentos bíblicos e louvores. Estarão presentes Ronaldo Fagundes, Dida, Joyce Canassali, Quarteto Vox, Melissa Barcelos, Prisma, entre outros. Você não pode perder. Traga todos os seus amigos. Essa semana será um divisor de águas na sua vida espiritual. Não esqueça de trazer as crianças. Terá muitas coisas legais para nós. Venha e junte-se a nós.
uma cruzada? Quando pensamos nessa palavra, Sempre lembramos de luta e guerra. E é exatamente isso. Estamos vivendo diariamente uma guerra entre o bem e o mal. De que lado você está? Estamos aqui para convidar você a fazer parte do verdadeiro exército. O exército de Deus. De 24 de novembro a 1º de dezembro, às 7h30 Acontecerá na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba Uma semana especial. Onde aumentaremos o exército de Deus. nessa semana teremos muitos ensinamentos bíblicos e louvores. Estarão presentes Ronaldo Fagundes, Dida, Joyce Canassali, Quarteto Vox, Melissa Barcelos, Prisma, entre outros. Você não pode perder. Traga todos os seus amigos. Essa semana será um divisor de águas na sua vida espiritual. Não esqueça de trazer as crianças. Terá muitas coisas legais para nós. Venha e junte-se a nós.